Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 11, capítulo 141. Toque, toque. Meiteru-mi, que estava desempenhando funções oficiais no escritório do Mizukage, ergueu os olhos. Seus sentidos lhe diziam que não havia ninguém do lado de fora da porta. Ela franziu ligeiramente a testa. Sabia que o cobrador de dívidas havia chegado. Então, com um lento relaxamento, ela deixou seu sorriso característico retornar aos lábios. Entre. Estou interrompendo? Você parece bastante ocupada. Danzou entrou naturalmente, sentando-se em frente a ela enquanto olhava para a pilha de documentos em sua mesa. Se você sabe que não é uma boa hora, então não venha, disse Mei largando a caneta e revirando os olhos para ele. Eu compareci à sua cerimônia de posse há 2 dias. Você estava deslumbrante com as vestes de Mizukage. Danzou ignorou a irritação dela e fez um raro elogio. É mesmo? Ela sabia que não deveria se importar, mas uma pequena parte dela não conseguia evitar sentir-se satisfeita. Claro, confie no meu julgamento. Danzou encontrou o olhar dela com um tom completamente seguro. O clima no escritório tornou-se repentinamente um tanto ambíguo. Muito bem, vamos direto ao ponto. Mei não era ingênua o suficiente para acreditar que Danzou viera apenas para bajulá-la. A ajuda que a Raiz lhe prestara recentemente a deixará impressionada. E o mais importante, tudo parecerá acontecer de forma tão natural. Ela chegou a ordenar secretamente que seus subordinados mais confiáveis investigassem, mas eles não encontraram nada. Nada muito urgente. No entanto, como membro da organização, embora desfrute dos seus benefícios, você também tem responsabilidades. Danzou retirou um documento do compartimento selado em seu braço e o entregou a Mei. Enquanto lia a proposta, suas sobrancelhas delicadas foram se franzindo gradualmente. Após um longo momento, ela ergueu o olhar com um tom sério. Você quer controlar a Terra da Água. Correção, não vocês, mas nós. E não se trata de controle, mas de trazer ordem à Terra da Água. Danzou deixou de lado o pergaminho com os assuntos oficiais de Kirigakuri que ele estava folheando casualmente. O silêncio voltou a preencher a sala. A mente de Mei estava em turbilhão. A que tipo de organização ela havia se juntado? Quais eram suas verdadeiras intenções? A princípio, ela pensou que fosse apenas uma aliança informal entre certos ninjas e vilarejos. Mas depois de ler a proposta, ela percebeu que não era nada como havia imaginado. Se Kirigakuri se envolvesse profundamente nesse plano, e ele fosse descoberto, a vila poderia nunca mais ter um lugar no mundo ninja. Danzou parecia pressentir os pensamentos dela. Relaxe. Mesmo que o plano seja descoberto, isso não envolverá Kirigakuri. Tudo o que você precisa fazer é fornecer uma pequena ajuda. Danzou não foi tolo o suficiente para usar Kirigakuri como meio direto de controlar o país da água. No entanto, a aldeia era um fator inevitável. Agora que Mei era uma das suas, tudo seria muito mais fácil. Tenho o direito de recusar? O que você acha? Tudo bem, mas se alguma das ações da organização colocar a aldeia em perigo, não irei ajudar. Danzou observou o acordo relutante de Mei com um toque de divertimento. Agora que terminamos de discutir negócios, é hora de passarmos para assuntos mais urgentes. Meia hora depois, um palavrão baixo ecoou do escritório do Mizukage. Maldito homem! Mei estava sentada sozinha, com os ombros e as costas nus. Através da técnica do espelho de água, ela podia ver a vibrante tatuagem de peônia que agora adornava suas costas. Seus cabelos ruivos vibrantes, combinados com a intrincada tatuagem, conferiam-lhe um fascínio hipnotizante, quase enfeitiçante. Ela olhou para o anel em seu dedo e não conseguiu evitar murmurar outro palavrão. Droga, ele fez isso de propósito. Entretanto, após ter se teletransportado de volta para a Terra dos Rios através da técnica do deus voador do trovão, Danzou não conseguiu conter o sorriso de escárnio em seus lábios. Você parece satisfeito, observou Nono Yakushi, que se aproximou apressadamente ao saber de seu retorno. Danzou recompôs-se rapidamente. Olhando para Nono, ainda vestida com suas vestes perpétuas de freira, exalando uma aura de calma e calor, ele assentiu. A Terra das Águas está avançando conforme o planejado. Isso é algo que vale a pena comemorar. Nono simplesmente sorriu gentilmente para ele, sem dizer nada. Por algum motivo, Danzou sempre se sentia um pouco desconfortável perto dela. Ele mudou de assunto rapidamente. Nono, já faz um tempo desde que você visitou o orfanato de Konoha. Da próxima vez que eu voltar para Konoha, levarei você comigo. Então, como se estivesse se lembrando de algo, ele lhe entregou um pequeno objeto. Aqui, pegue isto. É o resultado mais recente da pesquisa sobre o rio Myaku. Se você estiver em perigo, basta canalizar seu chakra para este anel e eu virei até você imediatamente. Se havia alguém neste mundo que realmente o entendia, era a mulher que estava diante dele. Um lampejo de ternura brilhou nos olhos de Nono antes que ela começasse a relatar os recentes acontecimentos no País do Vento e em Sunagakure, bem como a próxima fase do plano para o País da Água. Então este é o Jinchuriki da Três Caudas. Nagato estendeu a mão com a palma aberta. E Agura, o quarto Mizukage, flutuou lentamente em sua direção. Por que a Três Caudas está tão fraca? Perguntou Nagato com seu Rinnegan analisando o estado da besta. Eu já verifiquei. Não há nada de anormal, apenas alguma fraqueza residual. Pode ser consequência de uma batalha ou talvez obra de Uchiha Itachi, acrescentou Zetsu negro, sem querer se alongar no assunto. Um clone de Zetsu branco, movendo-se como argila maleável, lentamente envolveu Yagura. Precisamos nos concentrar em recuperar as bestas com cauda restantes. A estátua Gedo só pode absorvê-las em ordem crescente, então começaremos com a besta de uma cauda. Chega, Zetsu. Eu cuido disso. Enquanto Nagato se afastava, o olhar de Zetsu negro tornou-se frio. Desde que recebeu o transplante de células de Hashirama e recuperou seu vigor juvenil, Nagato ficou obcecado em se fortalecer e desenvolver ainda mais as habilidades do Rinnegan. Seu interesse no plano Olho da Lua diminuiu consideravelmente. Capítulo 142. Em meio à paisagem desolada da Terra do Vento, uma cidade movimentada contrastava fortemente com seus arredores. As ruas fervilhavam de mercadores e civis, exalando uma atmosfera de paz e prosperidade, bem distante do derramamento de sangue, da fome e do caos frequentemente relatados por forasteiros. Orochimaru-sama, eu nunca imaginei que este lugar fosse tão animado. É quase tão vibrante quanto a Terra do Fogo. Guren, vamos passar a noite aqui. Que interessante, comentou Orochimaru, lançando um olhar rápido para o céu antes de seguir em direção a uma estalagem próxima. Entendido, Orochimaru-sama. Guren respondeu com entusiasmo. Tendo passado a maior parte do tempo na base, raramente presenciava uma cena tão animada. Ao cair da noite, Orochimaru permaneceu acordado, sentado a uma pequena mesa com uma xícara de saquê na mão. Seu semblante sugeria que ele estava esperando por algo ou alguém.
Não esperava te encontrar aqui. A porta deslizou e Danzou entrou. Ele lançou um olhar para Guren, que instintivamente se moveu para atacar. Não precisa ficar tão tensa, mocinha. Eu também não esperava que este fosse território da raiz. Mas por outro lado, Danzou-sama, você nunca deixa de me surpreender. Os olhos de Orochimaru brilharam com uma curiosidade sinistra enquanto ele examinava Danzou, que permanecia ali sem qualquer sinal de flutuação de chakra, como um artefato inestimável à espera de ser analisado. Danzou achou o olhar desinibido de Orochimaru perturbador. Se tivesse a oportunidade, o homem provavelmente o arrastaria para um laboratório para dissecá-lo sem hesitar. Chega, Orochimaru. Poupe-me do teatro. Diga-me, o que o traz à Terra do Vento? A última vez que ouvi falar de você, você havia se juntado a Akatsuki. A irritação na voz de Danzou fez Orochimaru recuar um pouco. Tão afiado como sempre, Danzou-sama. Vim participar dos exames Chunin de Konoha, embora me falte uma identidade adequada para tal. Parece que esse plano agora está fora de questão. Os exames Chunin, Danzou franziu a testa. Provavelmente era algo que Nono Yakushi havia relatado, mas ele não considerará importante. Meu querido sensei convidou Sunagakuri e Vagakuri. Vai ser um verdadeiro espetáculo. Orochimaru umedeceu os lábios, os olhos brilhando com uma expectativa doentia. O olhar de Danzou escureceu. Então, você pretende eliminar o Kazekage, assumir sua identidade e usar o grande evento para enterrar Hiruzen? Orochimaru não respondeu. Em vez disso, umedeceu os lábios novamente, e sua expressão ansiosa dizia tudo. Guren, parado ao lado, observava com curiosidade. Quem era aquele homem? Orochimaru-sama parecia particularmente entusiasmado em conhecê-lo. Ignorando o entusiasmo distorcido de Orochimaru, Danzou de repente falou num tom mais intrigado. Em vez de Kazekage, tem uma identidade ainda mais adequada para você. O que acha de se tornar o Daimyo da Terra do Fogo? Os olhos de Orochimaru brilharam instantaneamente. Os próximos exames Chunin conjuntos, organizados por 3 das grandes vilas ninjas, atraíram a participação de diversas vilas menores. O fascínio não residia apenas nas recompensas, mas também no prestígio que um evento desse porte poderia trazer para suas terras natais. Contudo, para as figuras verdadeiramente poderosas do mundo ninja, aquilo não passava de uma demonstração de força por parte de Konoha. Uma exibição calculada de poder, destinada a reafirmar sua dominância após o conflito interno com o clã Uchiha. Mas qualquer pessoa com um olhar perspicaz podia ver a verdade. Konoha havia perdido há muito tempo a supremacia esmagadora que detinha durante a era do quarto Hokage. Numa base secreta da raiz na Terra dos Rios, Nono Yakushi, geralmente calma e gentil, franziu a testa ao encarar Danzou. Danzou-sama, a operação no País da Água mal começou a se estabilizar. Se lançarmos o plano para o País do Fogo agora, isso exercerá uma pressão imensa sobre a raiz. Não importa. Podemos nos dar ao luxo de ser mais agressivos aqui. Eliminar alguns nobres não fará diferença. Danzou-sama. Nono hesitou. Isso ia contra a estratégia original. Não se preocupe. Há outra pessoa para levar a culpa. Danzou sorriu de canto. A propósito, como Kirigakure está reagindo? Eles já trocaram todos os jutsus de rank e técnicas secretas disponíveis. Quanto aos jutsus proibidos, o Mizukage ainda está considerando. Mas eles concordaram em nos trocar o chakra das 6 caudas. Ao ouvir o relato dela, a expressão de Danzou permaneceu impassível. Ele já havia previsto esse desfecho. Dada a situação econômica desesperadora de Kirigakure, eles estavam em situação ainda pior do que Sunagakure. Até mesmo o Kazekage anterior, Hasa, havia recorrido a medidas desesperadas para a sobrevivência da vila. As exigências de Danzou dificilmente eram excessivas em comparação. Quando um pedido de comércio com a raiz chegou à mesa de Meiteru-mi, a recém-nomeada Mizukage, sobrecarregada com os destroços de sua vila, sentiu como se tivesse encontrado um oásis no deserto. Da relutância inicial à troca de jutsus de rank A, passando por técnicas secretas e até mesmo jutsus proibidos, Kirigakure acabou aceitando cada vez mais as ofertas da raiz. O que antes era uma parceria relutante agora era uma necessidade inegável. Capítulo 143. A residência do Daimyo na Terra da Água? Os ministros murmuravam entre si em voz baixa. O que a Mizukage está tentando fazer? Não deveríamos tê-la apoiado desde o início. Exatamente. Sem o apoio da propriedade do Daimyo, ela teria se tornado Mizukage? O descontentamento deles derivava da rejeição categórica de Kirigakure aos seus representantes, que se recusaram a permitir a entrada deles na vila. Os ministros presentes exibiam expressões de raiva e insatisfação. Sentado acima deles, o Daimyo ergueu a mão, interrompendo a acalorada discussão. Chega. Se eles não querem nossos funcionários, que assim seja. Reduzam o orçamento de Kirigakure para 10 bilhões este ano. Ao ouvirem essas palavras, a maioria dos ministros exibiu sorrisos satisfeitos. É assim que deve ser. Deveríamos aprender com a Terra do Relâmpago e apertar o nó em volta de seus pescoços. As aldeias ninja existem para servir a nobreza. Claramente, eles estavam satisfeitos com a forma como Daimyo estava lidando com Kirigakure. Afinal, foi Konoha que criou um precedente ruim, tentando usar as chamadas leis para limitar o poder da nobreza. Chega disso. Recebi um convite do País do Fogo para participar dos exames Chunin. O Daimyo do Fogo e o Daimyo do Vento estarão presentes pessoalmente. Enviarei o ministro das Finanças e o ministro do Interior em meu lugar. Após dar a ordem, ele se virou para um general vestido com a armadura que estava ao seu lado. Você os escoltará. Não confio em Kirigakure. Sim, meu senhor. Não traremos desonra à Terra das Águas. Após o término da sessão do tribunal e a saída dos oficiais, o Daimyo retornou aos seus aposentos. Seu olhar foi perdendo o foco aos poucos. Konoha. Com a aproximação do exame Chunin, as ruas de Konoha fervilhavam de animação. Comerciantes de diversas nações e alguns nobres também vieram visitar a vila. Está animado como sempre, mas não exatamente como era há 5 anos. Danzou deu uma mordida em um dango tricolor e, em seguida, ofereceu casualmente o espeto a Yakushi Nono. Nono hesitou por um momento antes de sorrir gentilmente, inclinando-se para dar uma mordida e saboreando-a lentamente. Vamos experimentar os bolinhos de arroz fritos. Dito isso, Danzou a pegou pelo pulso e a conduziu até uma barraca de comida próxima. Você acha que as crianças do orfanato gostariam disso? Acho que se um adulto os comprar, ficará muito feliz. Chefe, frite uma grande quantidade. Alguém virá buscá-las mais tarde. Após pagar, ele pegou outro espeto de bolinhos de arroz e continuou passeando com Nono.
Danzou se viu apreciando esses passeios tranquilos com ela. Ela nunca o olhava com a mesma deferência ou medo que os outros, o que por mais estranho que pareça, o fazia se sentir mais à vontade. Nono-sama, uma voz hesitante chamou por trás deles. É você mesmo? Não acredito que te encontrei aqui. Anko Mitarashi praticamente arrastou Kurenai e consigo, com o rosto radiante de entusiasmo. Nono-sama. Kurenai fez uma reverência respeitosa. Anko, isto é. Esta é Kurenai, minha melhor amiga. Nono-sama, seu traje é tão bonito, quase não a reconheci. A expressão de Danzou escureceu ligeiramente. Ele havia passado um bom tempo escolhendo aquela roupa para ela. Claro, ficou ótima. E esses dois não tinham o menor juízo. Se estivessem na raiz, seriam designados para limpar as latrinas por causa desse tipo de comportamento. Este é o namorado da Nono-sama? Vocês dois estão no encontro? Anko finalmente voltou seu olhar para Danzou, seus olhos brilhando como se tivesse descoberto uma grande fofoca. Anko. Kurenai, percebendo o desagrado de Danzou, puxou a manga da blusa e rapidamente fez uma reverência novamente. Peço desculpas pela intromissão. Nono simplesmente sorriu gentilmente para Kurenai. Está tudo bem. Ela não confirmou nem negou nada, mas isso não impediu os dois de deixarem a imaginação correr solta. Até Kurenai começou a lançar olhares furtivos para Danzou. Yakushi Nono era uma espécie de lenda, um antigo líder de alto escalão da raiz. Uma figura essencial nas operações de Konoha durante o mandato do quarto Hokage e alguém muito respeitado pelos principais clãs. Entre as ninjas de Konoha, apenas Tsunade tinha uma reputação maior. Muitas jovens Konoichi a idolatravam. Contudo, ela havia desaparecido da vista do público nos últimos anos. Vê-la hoje foi uma surpresa inesperada. Ao contrário da curiosidade discreta de Kurenai, Anko não se acanhava em examinar Danzou com atenção. Ela até assentia ocasionalmente, parecendo uma encrenqueira travessa avaliando. Muito bem, o que exatamente vocês dois querem? Perguntou Danzou finalmente. Só estamos cuidando da Nono-sama. Você parece bem jovem. Anko. Kurenai puxou a manga rapidamente de novo, visivelmente constrangida. Desculpe, ela não tem más intenções. É apenas o jeito dela. Danzou franziu ligeiramente a testa. A completa falta de limites de Anko era irritante. Ele deu outra mordida em seu dango. Ah, então você é Anko, aluna do Orochimaru. Ouvi dizer que ele nem se deu ao trabalho de te aceitar quando desertou. Suas palavras atingiram como uma facada. A expressão de Anko escureceu instantaneamente. Alarmada, Kurenai se colocou na frente da amiga e fez uma reverência apressada. Desculpe, temos outros assuntos a tratar. Desculpe incomodá-la, Nono-sama, vamos, Anko. Ela arrastou Anko furiosa para longe às pressas. Nono se virou para Danzou, que parecia bastante satisfeito consigo mesmo. Por que discutir com uma criança? Pirralha irritante. Só estou lhe dando uma pequena lição. Ainda assim, ele tinha que admitir. Kurenai era muito bonita. Aqueles olhos vermelhos dela eram particularmente atraentes. Que pena que ela acabou com aquele vagabundo, Azuma Sarutobi. O que você está tramando agora? A voz de Nono o despertou de seus pensamentos. Nada. Só queria saber se isso conta como um encontro. Nono não respondeu. Sua expressão permaneceu inalterada, mas ela simplesmente sorriu gentilmente e o encarou, como se estivesse silenciosamente lhe fazendo a mesma pergunta. Capítulo 144. A noite havia caído. Após se encontrar com Shizui, Danzou dirigiu-se sozinho para uma residência isolada nos arredores da vila. Kakashi não está aqui? Não importa, não há muito o que relembrar mesmo. 6 membros da Anbu permaneceram imóveis sob as árvores, observando Danzou entrar na sala vigiada. Quem está aí? Na escuridão, Kozuki Marubushi segurava firmemente uma kunai, o rosto tomado pela vigilância enquanto encarava o intruso. Kozuki, sou eu, Danzou. Danzou caminhou lentamente até a parede e acendeu a luz, iluminando o pequeno quarto. O espaço não era grande, mas era limpo e organizado, cheio de brinquedos infantis que lhe conferiam um ambiente acolhedor e aconchegante. Lord Danzou? Kozuki ficou momentaneamente surpreso com o rosto desconhecido à sua frente. Sou eu. Não precisa ficar tão tenso. Enquanto falava, ele liberou um pouco de seu chakra. Na percepção de Danzou, Kozuki já havia acionado um explosivo de detonação retardada em seu pé esquerdo, e a própria sala continha diversos mecanismos ocultos. O olhar de Danzou se voltou para a cama atrás de Kozuki, onde Naruto dormia profundamente, babando um pouco. Sistema. Obter o reconhecimento do personagem principal da trama, Uzumaki Naruto, Azura, ponto. E aviso, sem força suficiente para remar contra a corrente, é aconselhável manter-se afastado. O coração de Danzou estremeceu por um instante, mas logo recuperou a compostura. Parece que você se saiu bem ao cumprir os últimos desejos de Minato, Kozuki. Lord Danzou. Kozuki ajoelhou-se. Não há necessidade de formalidades. Este pequeno deve ter dado muito trabalho ao longo dos anos. Lord Danzou, o senhor veio buscar Naruto? O rosto envelhecido de Kozuki revelou hesitação. Fique tranquilo. Você é o avô dele, ninguém pode tirá-lo de você. Você já deve ter adivinhado o que está selado dentro dele, a raposa de 9 caudas. Ignorando a tristeza que relampejou no rosto de Kozuki, Danzou aproximou-se da cama, contemplando a criança adormecida. À medida que ele cresce, o chakra da raposa de 9 caudas começará a interferir em seu funcionamento. Estou aqui para reforçar o selo. Ao ver Naruto estirado na cama, Danzou notou quão profundamente ele dormia. Ao colocar um dedo no abdômen de Naruto, o selo dos 8 trigramas tornou-se imediatamente visível. Fechando os olhos, um esgoto mal iluminado. O único som era o gotejar constante da água. Seguindo o corredor até o fim, Danzou chegou diante de um enorme portão de ferro. Quem é você? Uma voz carregada de cautela e suspeita ecoou de dentro. 2 olhos carmesins emergiram da escuridão além das grades. Danzou deu um passo à frente para inspecionar o selo. Ele ainda estava intacto. Estou aqui para cobrar o aluguel. Uma garra gigantesca surgiu de repente, mirando na cabeça de Danzou, mas parou no ar, permanecendo imóvel. Ao mesmo tempo, o chakra flamejante da raposa de 9 caudas irrompeu como água corrente, elevando-se e fundindo-se antes de se derramar no corpo de Danzou. O que você fez comigo? Pare, seu verme. O rugido aterrorizado da besta ecoou pela câmara subterrânea. Na realidade, havia passado apenas um instante.
Danzou abriu os olhos, um leve sorriso de satisfação curvando seus lábios. A sensação de se banquetear com tanta energia era simplesmente incomparável. Kozuki, cuide bem do Naruto. Ele se virou e deu um tapinha no ombro de Kozuki. Antes que Kozuki pudesse reagir, Danzou desapareceu da sala, deixando para trás um Kozuki atônito, que de repente sentiu seus antigos ferimentos sendo curados por uma onda de chakra vibrante. Essa foi a recompensa que Danzou lhe deu. A chegada do daimyo da Terra do Vento elevou a segurança de Konoha a um novo patamar. Inúmeros civis e comerciantes se alinhavam nas ruas, ansiosos por vislumbrar a famosa Princesa Sangrenta e sua lendária beleza. O terceiro Hokage, acompanhado pelos anciãos da aldeia e vários líderes de clãs, liderou pessoalmente a delegação de boas-vindas. A presença do daimyo adicionou uma camada extra de grandiosidade aos próximos exames Chunin. Sua residência temporária estava sob forte esquema de segurança, cercada por várias camadas de guardas. No entanto, naquele momento Ishikawa Naomi, o daimyo da Terra do Vento, estava ajoelhado no chão. Suas vestes nobres e postura submissa criavam um contraste marcante. Ao aceitar o convite, você honra a honra de Konoha. Afinal, além do daimyo do País do Fogo, as outras nações só haviam enviado ministros como representantes. Essa foi uma decisão minha. Se eu ultrapassei os limites, por favor, me punam. Não estou te culpando. Este exame Chunin será tudo menos pacífico. Fique alerta. Sim, meu senhor. Um lampejo de alegria surgiu no coração de Ishikawa Naomi. Comparada a Pakura, a quem fora negada a permissão para visitar Konoha, parecia que ela gozava de maior prestígio aos olhos de seu senhor. A senhora Nono está disponível? Gostaria de prestar minhas homenagens. Não há necessidade. Ela tem estado bastante ocupada ultimamente. Ishikawa Naomi ergueu o olhar, com uma expressão repleta de saudade. Então, posso servi-la durante esse período? Dito isso, ela rastejou lentamente para frente, aproximando-se aos poucos de Danzou. Um pouco presunçosa, mas ela estava se tornando cada vez mais compreensiva com os modos dele. Percebendo seu nervosismo, Danzou estendeu a mão e deu um tapinha leve em sua cabeça. As medidas de segurança para o daimyo do vento estão em vigor. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, bateu a ponta do seu cachimbo na mesa. Amanhã, designem mais Kunoishis para dentro da propriedade. Certifiquem-se de que haja guardas Anbu tanto dentro quanto fora. A chegada do daimyo do vento sem dúvida aumentou o prestígio de Konoha, mas também introduziu riscos potenciais. Se algo lhe acontecesse, a reputação de Konoha sofreria um duro golpe. As consequências poderiam desencadear uma reação em cadeia muito além do seu controle. Sim, Lord Hokage. Capítulo 145. Logo na manhã seguinte, Danzou se espreguiçou preguiçosamente, sentindo-se revigorado e renovado. O corpo macio e curvilíneo estendido sobre o futon, em contraste com a cena de total desordem, exalava um fascínio inigualável. De fato, o mundo ninja era muito mais colorido e extravagante do que sua vida anterior. Seu domínio do jutsu de transformação e da técnica do clone das sombras havia subvertido completamente o entendimento anterior de Danzou. Se Pakura tivesse presenciado os acontecimentos da noite passada, teria reduzido Ishikawa Naomi a cinzas. Contudo, no fim, a própria Naomi também sofreu as consequências de sua técnica de clone das sombras. No instante em que foi dissipada, ela teve uma convulsão e desmaiou com os olhos revirando. Danzou brincou um pouco mais com ela, mas vendo que ela ainda não havia acordado, relutantemente abandonou seus pensamentos persistentes. Em vez disso, usou um jutsu de cura para ajudá-la a se recuperar antes de partir. Entretanto, as rodadas preliminares do exame Chunin estavam progredindo rapidamente. Ao mesmo tempo, as operações secretas da raiz estavam se tornando mais frequentes, com muitos de seus membros retornando à Terra do Fogo. Embora o mundo ninja parecesse calmo na superfície, correntes subterrâneas fervilhavam por baixo. Como epicentro dessa tempestade, Konoha permaneceu um cenário de folia e celebração. Os principais clãs ninja contribuíram com sua força para manter a segurança dos exames Chunin. Com a chegada do daimyo do País do Fogo, os exames Chunin começaram oficialmente. Uma procissão entrou no local, centrada no daimyo do fogo. Não há necessidade de formalidades, Hokage. Konoha está se tornando mais próspera a cada dia. Tudo isso graças ao apoio da Terra do Fogo, respondeu Hiruzen Sarutobi respeitosamente. Ah, é? O quarto Hokage não compartilhava desse sentimento naquela época. Diante dessas palavras, Sarutobi apenas conseguiu esboçar um sorriso e responder humildemente. O daimyo está brincando. Konoha sempre foi uma apoiadora leal da Terra do Fogo. Ao observarem o sorriso cativante do terceiro Hokage, Uchiha Shizui, Yuga Yashi e os outros líderes de clã atrás dele não puderam deixar de erguer as sobrancelhas. De acordo com os princípios do primeiro Hokage, o daimyo e o Hokage devem ser iguais. Eles não esperavam que o daimyo do fogo exercesse tal domínio sobre Konoha. Embora não tão extremo quanto a postura de Minato, a dinâmica de poder era flagrantemente desequilibrada. À medida que o daimyo do vento e representantes de várias nações entravam no local, mercadores e civis também começaram a ocupar as arquibancadas. Danzou entrou com a multidão e sentou-se em um canto reservado. Seu olhar se voltou para Hiruzen Sarutobi, que estava sentado, sorrindo sem jeito, ao lado do daimyo do fogo, no centro. Ao lado do daimyo do fogo, a daimyo do vento, Ishikawa Naomi, vestida formalmente, respondia ocasionalmente à conversa. No entanto, ela parecia visivelmente exausta, exibindo uma postura lânguida. Os dois anciãos de Konoha sentaram-se por perto, oferecendo seu apoio, enquanto vários líderes de clãs exibiam expressões de desagrado. Orochimaru tinha, de fato, um senso de humor excêntrico. Ainda assim, a resiliência de Naomi foi impressionante. Danzou havia presumido que ela não apareceria hoje. Talvez pressentindo seu olhar, Naomi rapidamente encontrou Danzou na multidão. Seus olhares se encontraram, e o corpo dela estremeceu involuntariamente. O que houve, minha senhora? A senhora não está se sentindo bem? Perguntou Koharu Tatani, sentada ao lado dela, preocupada. Ela havia notado claramente a respiração repentinamente irregular de Naomi e o leve aumento de sua temperatura corporal. Estou bem. Provavelmente só não dormi bem ontem à noite. Enquanto as discussões continuavam nas arquibancadas VIP, as batalhas na arena começaram oficialmente. Konoha contra Sunagakure. Iwagakure contra Konoha. Konoha contra Kozagakure. Konoha contra. Os confrontos foram claramente manipulados. Mesmo assim, os ninjas de Konoha eram evidentemente superiores em força, mantendo uma taxa de vitórias de 2/3. A julgar pelos aplausos e gritos dos espectadores da aldeia, as batalhas foram extremamente divertidas. Segundo dia.
Terceiro dia. No quarto dia, Danzou assistia às partidas com crescente interesse, aguardando o desenrolar da situação. Lord Danzou. Ele se virou e viu Kakashi, mascarado como sempre, e Might Guy em seu característico macacão verde. Kakashi. Cara, estou aqui apenas para observar o torneio. Vocês dois devem continuar mantendo a ordem. Sim, senhor. Os dois saíram e se dirigiram para a extremidade do local. Kakashi, no entanto, tinha uma expressão séria. Ele havia notado a presença de Danzou dias atrás, mas optou por não interferir. Contudo, hoje a movimentação evidente de ninjas dos principais clãs pelo local acendeu um alerta em sua mente. Cara, fique perto de mim. Algo pode acontecer. Cara? Só então Might Guy saiu do seu transe. Entendi. Mas, esse é mesmo Danzou-sama? Como ele ficou tão jovem? Eu explico depois. Só fique comigo e não haja de forma imprudente hoje. Não se preocupem. Haha. Com a besta azul de Konoha aqui, ninguém ousaria causar problemas, declarou ele, exibindo um impressionante chute giratório. Uma onda de aplausos irrompeu da multidão quando um jovem guerreiro Uchiha executou um ataque combinado deslumbrante, derrotando um oponente de Wagakure. A próxima geração supera verdadeiramente a anterior. O clã Uchiha é de fato um pilar de Konoha, elogiou o Daimyo do Fogo. Hiruzen Sarutobi sorriu com o elogio, mas as palavras seguintes do Daimyo endureceram sua expressão. Ouvi dizer que o clã Senju já foi ainda mais forte que o clã Uchiha. Que pena. Naquele instante, penas brancas começaram a descer do céu. Um a um, os espectadores, nobres e plebeus, desmaiaram. Sarutobi Hiruzen olhou para o fio invisível em volta do pescoço e falou em tom frio. Daimyo, o que significa isto? O Daimyo do Fogo inclinou-se ligeiramente para a frente, lambendo os lábios com um brilho de excitação nos olhos. Uma voz rouca e familiar sussurrou no ouvido de Hiruzen. Sensei, você ainda não percebeu? Por que continua se recusando a aceitar a realidade? Capítulo 146. Os espectadores começaram a desmaiar em ondas, sucumbindo à inconsciência. Todo o campo de batalha mergulhou no caos enquanto ninjas se enfrentavam em uma frenética luta corpo a corpo. Ninguém sabia como Orochimaru tinha conseguido infiltrar tantos inimigos. Bum! Uma explosão irrompeu na parte leste da vila, e a silhueta de uma serpente gigantesca emergiu da fumaça. Formação de 4 chamas violetas. Uma densa barreira púrpura ganhou vida, isolando o campo de batalha e aprisionando apenas 2 figuras em seu interior. Gostou, sensei? Este é o meu presente para você. Orochimaru arrancou metade do próprio rosto, revelando um sorriso sinistro por baixo. Sarutobi e Hiruzen, de olhos fechados, irradiava uma aura de profunda tristeza. Orochimaru, eu deveria ter te matado naquela época, mas ainda não é tarde demais. Orochimaru saltou para trás no exato momento em que o chão sob os pés de Hiruzen desmoronou. Sensei, é assim que o senhor trata o Daimyo? O senhor não está curioso para saber onde ele está? No terraço, Sarutobi Hiruzen revelou-se, tirando de seus ombros o manto de Hokage. Os Zambu vão arrancar as respostas de vocês, declarou ele, fazendo selos de mão rapidamente. Libertação da terra. Pântano do submundo. As pernas de Orochimaru afundaram lentamente na terra que amolecia, mas sua expressão permaneceu estranhamente divertida. Parece que o sensei está com muita pressa. Nem um momento para relembrar o passado? Não importa, mesmo assim trouxe um presente para você. Mordendo o polegar, ele espalhou sangue em um pergaminho e rompeu o selo. Com uma detonação abafada, 3 corpos sem vida caíram no campo de batalha. Os cadáveres pertenciam ao Daimyo do Fogo, o Tatani Koharu e a Mitokado Mura. Seus rostos, outrora dignos, estavam agora distorcidos e irreconhecíveis, desprovidos de toda a vitalidade. Orochimaru. Um rugido de pura dor e fúria irrompeu de Hiruzen. Toda a sua compostura se desfez, seu rosto idoso ficou vermelho como um tomate enquanto seus olhos se arregalavam de fúria. Ao avançar em direção a Orochimaru, suas mãos desfilaram como um borrão em meio a uma sequência de selos. Orochimaru observava com alegria desenfreada, traçando uma linha fina na própria bochecha com um dedo longo e fino. Seu corpo inteiro tremia de euforia, seus lábios se abrindo em um sorriso cada vez maior. Danzou, observando de longe, estava igualmente intrigado. Orochimaru estava claramente empurrando Hiruzen para uma batalha desesperada. Em outras partes do campo de batalha, as lutas que se desenrolavam não eram menos absurdas. Um membro de elite da Anbu e um mero Chunin invasor estavam travando uma batalha equilibrada. Como isso era possível? E então havia Shizui e Yashi. Em vez de reunir seus clãs para apoiar a vila, eles optaram por ficar para trás e lutar pessoalmente, como se estivessem pilotando mechas gigantes. Do lado de fora da formação das 4 chamas violetas, inúmeros ninjas observavam. Contudo, nenhum deles tentou romper a barreira para ajudar. Onde estava a equipe de vedação? Por que Kakashi estava contendo Might Guy? E por que ambos estavam indo para o leste? O Hokage estava bem ali. E quanto ao trio Inushikasho? Danzou examinou o campo de batalha, não havia ninguém à vista. Tic. Parecia que todos estavam desempenhando seu próprio papel nessa farsa. Dentro da barreira, Hiruzen se viu em apuros. Apesar de sua experiência, não havia obtido nenhuma vantagem na batalha. Sua respiração vinha em suspiros pesados e ofegantes. Sensei, parece que o senhor realmente envelheceu. Mesmo que eu morra hoje, eu vou te eliminar, Orochimaru. Rugiu Hiruzen, batendo a palma da mão no chão. Uma nuvem de fumaça branca surgiu quando uma figura gigantesca emergiu. O que foi, Hiruzen? Orochimaru. Eu te disse que deveríamos tê-lo eliminado naquela época, rosnou Ema, seus olhos penetrantes fixos no ninja renegado. Chega de conversa. Preparem-se para a batalha. O olhar do terceiro Hokage nunca se desviou de seu antigo aluno, mas, no fundo, um frio amargo se insinuou em seu coração. De dentro da barreira ele ainda conseguia ver o mundo exterior, e no entanto ninguém vinha salvá-lo. Até mesmo Kakashi havia partido. Hiruzen depositara tanta confiança nele, a ponto de considerá-lo o quinto Hokage. Está se perguntando sobre os ninjas e líderes de clãs lá fora, sensei? Orochimaru zombou. Se perguntando por que ninguém está vindo em seu auxílio. Ele abriu os braços, o rosto iluminado por uma alegria maníaca. Porque eles estão esperando que você morra. Só com a sua morte Konoha poderá ser colocada no caminho certo. Essa é a vontade de toda a vila. Hiruzen permaneceu em silêncio. Só eu estou disposto a realizar um funeral para você, para pôr fim à sua era de decadência. As palavras de Orochimaru transbordavam escárnio, mas a determinação de Hiruzen apenas se fortaleceu. Você é um perigo para Konoha. Mesmo que me custe a vida, eu acabarei com você. Ao ouvir essas palavras, algo vacilou na expressão de Orochimaru. Apenas por um instante.
Kuf. Como Danzou disse, você foi consumido pelo poder, mentindo até para si mesmo. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso irônico. Deixe-me lhe dar uma despedida digna, sensei. Edo Tensei. 3 caixões de madeira emergiram do chão, cada um com um kanji gravado, 1, 2 e branco. Os olhos de Hiruzen se estreitaram. Sem hesitar, ele lançou uma grande técnica de bola de fogo contra os caixões, mas as chamas se dissiparam sem causar danos. As tampas dos caixões se abriram rangendo. Primeiro Hokage. Segundo Hokage. Caninos brancos. Com a ativação das fórmulas de selamento, a consciência retornou aos ninjas reanimados. Os olhos de Hashirama se abriram lentamente. Edo Tensei. Eu já disse para não usar essa técnica. Espera. Tobirama? Você também? Não foi mérito meu, murmurou Tobirama, com os braços cruzados. Mas devo dizer que a técnica foi aperfeiçoada. Terceiro Hokage. E Orochimaru? Sakuma Taki deu um passo à frente, com uma expressão de confusão no rosto. Orochimaru deu uma risada sombria. Por mais que eu adorasse dar a vocês tempo para se atualizarem, receio que terei que encerrar este reencontro mais cedo. Com um selo de mão, as expressões dos 3 guerreiros ressuscitados se tornaram opacas, seus olhos perdendo o brilho enquanto atacavam Hiruzen. Hiruzen mal conseguiu se esquivar quando raízes grossas irromperam do chão, tentando enredá-lo. Orochimaru. Profanar os mortos é imperdoável, ele bradou. Então diga a eles, não a mim, respondeu Orochimaru, com sua risada ecoando enquanto o campo de batalha era subitamente engolfado pela escuridão. Até mesmo Danzou, que observava de fora, sentiu sua visão embaçar. Apenas os sons da feroz batalha permaneceram, ecoando pelo vazio sufocante. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 147. A escuridão envolveu o campo de batalha quando um clarão de luz branca cortou o ar. Sarutobi Hiruzen soltou um grunhido abafado, saltando para trás enquanto rapidamente formava selos de mão e batia com a palma da mão no chão. Várias paredes de terra se ergueram ao seu redor, formando uma defesa improvisada. Ofegante, suas mãos tremiam. Um profundo corte atravessava seu peito, expondo o osso com sangue pingando incessantemente no chão. Somente depois de enfrentar Presa Branca como inimigo, ele compreendeu verdadeiramente o quão aterrorizante ele era. Apesar de sua percepção aguçada, Hiruzen ainda não conseguia sentir a presença de Presa Branca. As paredes de terra racharam e desmoronaram à medida que as raízes das árvores as infiltravam lentamente, reduzindo-as a escombros. Hiruzen sabia que não podia se dar ao luxo de esperar mais. Se isso continuasse, ele poderia nem ter a chance de revidar. Respirando fundo, seu olhar tornou-se mais resoluto do que nunca. Onde as folhas dançam, o fogo arde. A sombra do fogo iluminará a aldeia, e novas folhas brotarão novamente. Que eu me torne o alimento que protege esta grande árvore. Jutsu Clone das Sombras. Ele arremessou Ema para o ar. Num instante, Ema se transformou em dezenas de bastões adamantinos, que se entrelaçaram ao redor de Hiruzen para formar uma densa barreira. Assim que a técnica foi concluída, as paredes de terra finalmente desabaram. De todas as direções, inúmeros galhos grossos surgiram, entrelaçando-se rapidamente ao redor da gaiola adamantina. Em poucos instantes, eles envolveram completamente a defesa de Hiruzen. Contudo, Hiruzen não demonstrava nenhuma intenção de escapar. Suas mãos continuavam a tecer selos. A pressão dos galhos deformou os bastões de adamantina, fazendo Ema gemer de dor. Espere aí, Ema. No instante em que as palavras saíram de sua boca, um fino jato de água perfurou as camadas externas da estrutura de madeira, deslizando pelas frestas da prisão adamantina, e empalando o abdômen de Hiruzen. Rangendo os dentes para suportar a dor, ele lançou um último olhar para fora, como se estivesse olhando através das camadas de galhos para contemplar Konoha. Orochimaru, não posso permitir que você continue com suas maldades. Venha comigo para o inferno. Selo do ceifador da morte. Com a retumbante declaração de Hiruzen, uma figura espectral colossal materializou-se. Sua máscara grotesca ostentava um sorriso ameaçador, um rosário em uma das mãos e uma adaga curta entre os dentes. Ela pairava sobre o campo de batalha, contemplando seres insignificantes abaixo. Uma aura sufocante de pavor espiritual tomou conta da área. Presa Branca e o segundo Hokage, ainda sob o controle do Edo Tensei, instintivamente se moveram para o lado de Orochimaru, ficando de guarda. Ali perto, escondido entre os imponentes galhos de liberação de madeira, Danzou observava em silêncio a enorme figura espectral. Será que esse jutsu é realmente uma existência tão semelhante a um inseto? Será que Orochimaru não consegue ver isso? Ou será que sou o único aqui capaz de perceber isso? Afinal, o que é esse Shinigami? Para a percepção sensorial de Danzou, a entidade parecia uma alma externa, algo que não pertencia a este mundo. Assemelhava-se a uma projeção conectada à própria alma de Hiruzen. O Shinigami se moveu. Sem que Orochimaru soubesse, seu braço gigantesco se estendeu através da forma espectral de Hiruzen, dividindo-se em 3 e alcançando o primeiro Hokage, o segundo Hokage e a Presa Branca. Como num ataque teleguiado inescapável, os 3 foram agarrados instantaneamente. Seus corpos enrijeceram e depois desabaram. A técnica Edo Tensei começou a se desfazer. Folhas de papel se desprenderam de seus corpos, revelando os corpos sacrificiais escondidos em seu interior. O que você fez? O rosto de Orochimaru se contorceu em choque. Antes que pudesse fazer os selos de mão, seu corpo congelou repentinamente. Naquele momento ele finalmente viu a imponente figura espectral, a mão enorme penetrando em seu próprio corpo, e a alma aprisionada de Hiruzen o encarava com resolução inabalável. Orochimaru, venha para o inferno comigo e arrependa-se. Você está brincando comigo? Uma força aterradora o puxava para a própria essência, uma sensação dilacerante dilacerando sua alma. Pela primeira vez, Orochimaru se sentiu impotente, um medo incontrolável infiltrando-se em seu coração. Não, ele lutou com todas as suas forças, mas foi em vão. O braço do Shinigami continuou a arrancar sua alma do corpo, já quase pela metade. Então, uma voz calma soou em seu ouvido, como uma salvação divina. Eu entendo o desejo de realizar um funeral para o nosso sensei, mas você realmente pretende morrer com ele, Orochimaru? Danzou. Os olhos de Orochimaru se arregalaram. Seu corpo tremia, incapaz de falar, mas seu olhar transbordava uma vontade desesperada de viver. Danzou. Embora não estivesse ligado ao Shinigami e nenhum som externo pudesse ser ouvido, Danzou ainda ouvia a voz de Hiruzen, juntamente com uma hostilidade inconfundível. Se Hiruzen ainda tivesse alguma força, Danzou suspeitava que ele também teria tentado derrubá-lo. Danzou recuperou um pergaminho de selamento, uma máscara e um clone de Zetsu branco. Orochimaru, vamos fazer uma experiência juntos. Se for você, com certeza vai sobreviver. Seu Mangekyou Sharingan ganhou vida quando ele colocou a máscara de Shinigami no rosto de Orochimaru.
Orochimaru. Orochimaru, que vinha resistindo desesperadamente, ficou completamente rígido. Padrões de vedação complexos se espalharam rapidamente da máscara, cobrindo todo o seu corpo. O braço do Shinigami libertou abruptamente a alma de Orochimaru, e em vez disso avançou contra Danzou. Então é consciente? Sabe o que estou tentando fazer? Mas mesmo que você seja um Shinigami, este ainda é o reino mortal. Mangekyou Sharingan, Tenshin. O braço do Shinigami, que havia atravessado a alma de Hiruzen para alcançá-lo, explodiu repentinamente em fragmentos. Ao mesmo tempo, Orochimaru, agora como um fantoche, começou a fazer uma rápida série de selos com as mãos. Os padrões de vedação que cobriam seu corpo ficaram ainda mais brilhantes. A máscara em seu rosto pareceu ganhar vida. O Shinigami no vazio também parecia estar congelado no lugar, em ressonância com a presença da máscara. Ao concluir o ritual, Orochimaru concentrou chakra em sua mão, formando uma lâmina afiada. E sem hesitar, ele abriu o próprio estômago. Sangue e entranhas jorraram. Naquele exato momento, o Shinigami, fora do controle de qualquer um, ergueu sua adaga e abriu um corte em seu próprio ventre. Uma alma se libertou de dentro dela. Mangekyou Sharingan, Tenshin. A alma de Namikaze Minato, o quarto Hokage, foi absorvida pela consciência de Danzou. A figura sombria do Shinigami apertou o cabo da espada curta, encarando Danzou atentamente. Abriu a boca bem larga e inspirou profundamente. As almas do primeiro, segundo e terceiro Hokage, junto com a de Presa Branca, foram rapidamente atraídas para sua boca escancarada. Eu vou levar este. Você pode levar 3, mas eu vou levar 2. Danzou apontou para a alma de Presa Branca, seu Sharingan fixo no Shinigami. Antes que Danzou pudesse terminar sua frase, a alma do terceiro Hokage subitamente se inflamou. Até mesmo Danzou pôde ouvir seus gritos de agonia. A sombra do Shinigami tornou-se mais densa, sua presença ainda mais aterradora. Se você estivesse aqui pessoalmente, eu não teria uma palavra a dizer. Mas agora, Danzou não se conteve mais, liberando toda a intensidade da aura de sua própria alma. A força bruta de sua energia espiritual rivalizava, e até mesmo superava, a da sombra do Shinigami. As duas presenças formidáveis se confrontaram, sem que nenhuma cedesse um centímetro sequer. Mesmo que você consuma todos os seus sacrifícios, esta alma é minha. A voz de Danzou carregava uma determinação inabalável. As chamas que consumiam a alma do terceiro Hokage foram diminuindo gradualmente. O Shinigami lançou um olhar profundo e demorado para Danzou antes de abrir suas mandíbulas e engolir as 3 almas restantes. À medida que a figura sombria desaparecia lentamente, a alma de Presa Branca ficou à deriva no ar. Danzou estendeu a mão, trazendo-a para sua consciência. Ele ainda podia sentir a presença persistente e a marca deixada pelo Shinigami. A mensagem era clara. Quando Danzou finalmente morresse, o Shinigami viria pessoalmente reclamar sua alma como compensação. Que mesquinharia. Parece que o Shinigami não passa de uma entidade excepcionalmente poderosa, afinal. Chegou a ponderar os prós e os contras, bem longe do conceito intocável de uma divindade. Como está Orochimaru? Ele ainda está vivo? Perto dali, o corpo de um Zetsu branco começou a se transformar, assumindo gradualmente a forma de Orochimaru. Ele até lambia os lábios habitualmente. Que embarcação excelente! Os olhos de Orochimaru brilharam enquanto ele se familiarizava rapidamente com os detalhes intrincados do corpo de Zetsu branco. Por sua causa, estou endividado. Trabalhe para mim por 10 anos para pagar essa dívida, ou pode ir fazer companhia ao Shinigami. Se meu senhor não se importar que a Akatsuki esteja me caçando, terei o maior prazer em cooperar. Capítulo 148. Com a cooperação dos principais clãs, Konoha estabilizou rapidamente a situação. À medida que os relatórios de danos chegavam de todos os lados, ficou claro que a destruição causada pela invasão foi muito menos grave do que o previsto. Além das mortes do terceiro Hokage e de 2 anciãos, as baixas civis e ninjas foram mínimas. Contudo, entre os nobres que vieram assistir aos exames Chunin, 2 ministros e um general do País da Água foram mortos no ataque. Além do daimyo do País do Fogo ter sido o único sobrevivente entre seus pares. Konoha rapidamente enviou mensagens à capital do País do Fogo e ao País da Água, expressando condolências. Ao mesmo tempo, emitiram um comunicado a 5 grandes nações, declarando oficialmente que o ataque foi orquestrado pela Akatsuki de Amegakuri como parte de seu plano de esmagamento de Konoha. O comunicado detalhou as extensas perdas sofridas por Konoha, incluindo as mortes do terceiro Hokage e de 2 anciãos. Além disso, foi fornecida uma lista dos ninjas renegados de Rank S da Akatsuki, e a recompensa por Orochimaru foi aumentada para 100 milhões de ryu. Com esse anúncio, Konoha declarou formalmente Amegakuri e Akatsuki como forças inimigas. No segundo dia, durante uma reunião do Conselho Jounin, embora Danzou não tivesse assumido o título de Hokage, seu prestígio agora superava em muito de qualquer líder anterior. A raiz havia absorvido tanto Anbu quanto a autoridade anteriormente detida pelos 2 anciãos falecidos. Desde a morte de Minato, Konoha permaneceu adormecida por tempo demais. É hora de um mundo ninja se lembrar da força de Konoha. Apoiado por um poderio militar esmagador e amplo respaldo das forças ninjas, Danzou imediatamente demitiu um grupo de funcionários obsoletos da administração. Muitos cargos-chave no corpo médico, no departamento de educação e na Anbu, antes dominados pelo clã Sarutobi, foram extintos e redistribuídos para membros de elite dos principais clãs e ninjas civis proeminentes. Ele ordenou que todos os Jounin estacionados fora da vila retornassem imediatamente e declarou estado de prontidão para a guerra em Konoha. Além disso, restabeleceu políticas da administração do quarto Hokage, incluindo a reforma do Corpo de Guardiões do Fogo, que foi dividido em um departamento de supervisão, um departamento de execução e uma força-tarefa especial. Cada clã principal era obrigado a apresentar uma lista de seus membros de elite para essas divisões. A postura firme e as ações decisivas de Danzou deixaram toda a força ninja entusiasmada. Embora fosse evidente que Danzou não demonstraria favoritismo por nenhum clã em particular, a maneira como ele expandiu o poder de Konoha significava que haveria mais recursos a serem reivindicados. Os principais clãs estavam confiantes de que, dada a sua superioridade sobre os ninjas civis, poderiam garantir vantagens significativas. No terceiro dia, o funeral do terceiro Hokage foi realizado conforme programado. Uma garoa fina cobria a aldeia, tornando a atmosfera já sombria ainda mais pesada. Os chefes dos principais clãs já haviam prestado suas homenagens e partido.
sentido. Enquanto isso, uma longa fila de aldeões avançava, um a um, cada um depositando uma pequena flor branca diante do memorial. Você não parece muito feliz, Danzou-sama. Eu simplesmente não gosto do clichê de que sempre chove quando alguém morre. Mas eu não esperava que você comparecesse ao funeral. Atrás de Danzou, Orochimaru estava vestido com o uniforme da Anbu, sua aura sinistra ainda perceptível apesar da máscara e da capa de chuva. Eu não tinha mais nada para fazer, então vim observar. Será que eles estão mesmo de luto? Perguntou Orochimaru enquanto observava os aldeões depositarem silenciosamente suas flores. Talvez. Dito isso, Danzou se virou e foi embora, sem se deixar abalar pela garoa. Você já vai embora? Sim. Antes da partida do Daimyo da Terra do Vento, farei uma visita a ele em nome de Konoha para fortalecer os laços diplomáticos. Você pode ficar aqui e lamentar sua perda. Hiruzen descansará em paz. Ao chegar à residência temporária do Daimyo do Vento, a segurança havia sido significativamente reforçada. Danzou estava acompanhado por Shikaku Nara e 4 membros recém-nomeados da raiz da divisão administrativa. Ao chegarem à entrada, ocorreu um encontro inesperado. Você? Anko Mitarashi ficou parada ali, apontando para Danzou momentaneamente sem palavras. Elite Chunin Mitarashi Anko, tem algo a relatar? A expressão de Danzou permaneceu indiferente enquanto ele se dirigia a ela friamente. Não e nada. Seu rosto ficou vermelho e ela parecia completamente perturbada. Então faça seu trabalho direito e continue a guardar as instalações. Sem dizer mais nada, Danzou passou por ela e entrou na residência do Daimyo. Sim. Danzou-sama, Shikaku e os membros da raiz seguiram de perto, manobrando em torno de Anko, que ainda estava atordoada, enquanto entravam. Danzou viera para tratar de assuntos oficiais. Além do Daimyo do Vento, a delegação de Sunagakure, que havia participado dos exames Chunin, também estava presente. Liderando as discussões, Danzou pressionou por uma colaboração mais profunda entre as duas nações. Konoha propôs exportar suprimentos de alimentos para o país do vento em troca de minerais valiosos. Sunagakure também fez grandes encomendas de armas para Konoha. Além disso, Konoha enviaria ninja médicos para Sunagakure em troca de acesso à sua avançada tecnologia de marionetes protéticas e técnicas secretas baseadas em almas. Uma aliança comercial também foi estabelecida, com acordos para que Konoha fornecesse segurança para os comboios comerciais entre as duas nações. Esses acordos foram mutuamente benéficos, garantindo vantagens para ambos os lados. Após o término da reunião formal naquela noite, o Daimyo do Vento convidou Danzou para negociações privadas. Apesar de várias táticas persuasivas, incluindo o apoio da Kazekage de Sunagakure Pakura e da própria Kurenai Yui de Konoha, Danzou manteve-se firme, mesmo quando lhe foram oferecidas rotas comerciais expandidas pela Terra dos Rios e maiores incentivos econômicos. Ele se manteve firme na posição dominante de Konoha nas negociações. Ao final das discussões, ao amanhecer, o Daimyo do Vento, sem palavras e visivelmente frustrado, não teve outra escolha senão ceder. Enquanto Konoha se adaptava rapidamente à sua nova liderança, o resto do mundo ninja mergulhou no caos. Após a morte do Daimyo do Fogo, a capital enviou apenas uma carta formal de condenação antes de mergulhar no caos político. Várias facções começaram a disputar o poder, cada uma apoiando seu próprio candidato a herdeiro do Daimyo. Muitos nobres se juntaram à luta, buscando expandir sua influência. Mas a disputa pelo poder logo se tornou sangrenta quando um dos potenciais sucessores do Daimyo foi assassinado. O que havia começado como uma disputa política rapidamente se transformou em violência declarada. Soldados se reuniram ao redor da capital, enquanto ninjas mercenários eram contratados em números cada vez maiores, aparecendo frequentemente perto da cidade. A capital do fogo enviou um pedido a Konoha para a proteção do herdeiro do Daimyo, mas Danzou recusou categoricamente, citando o antigo acordo de que os ninjas não devem interferir na sucessão do Daimyo. Assim, o equilíbrio de poder no mundo ninja continuou a mudar, com Konoha se mantendo firme sob sua nova liderança. Capítulo 149. Passaram-se 15 dias, e era como se o terceiro Hokage tivesse sido esquecido. A vila de Konoha havia retornado à sua calma habitual. Ninjas e aldeões retomaram suas respectivas funções e, se possível, estavam mais ocupados do que nunca. Danzou olhou fixamente para a pilha de documentos em sua mesa, sentindo uma pontada de arrependimento. Ele nunca deveria ter se metido nessa confusão. Ele não tinha certeza se Tsunade retornaria ao saber da notícia. Danzou nunca aspirou a ser Hokage. Ele não tinha tempo nem energia para isso. Além disso, a raiz já controlava Sunagakure, Kerigakure, Konoha e uma vasta porção do país do vento. Por que um rei se rebaixaria a ser um mero governador? Em comparação com o título de Hokage, Danzou preferia estar nos bastidores, puxando os cordões. Administrar a raiz nunca exigiu que ele ficasse sentado em uma mesa o dia todo, atolado em papelada. Infelizmente, Nono estava supervisionando a infiltração e o controle do país da água e do país do fogo, o que a deixava muito ocupada para ajudá-lo. Kabuto, convoque Kakashi. Sim, senhor. A figura de Kabuto surgiu por um instante antes de desaparecer novamente. Pouco tempo depois. Senhor, Kakashi, você estaria disposto a assumir mais responsabilidades? Obedecerei às suas ordens. Então, estou nomeando você como líder do corpo de Jounin de Konoha. Se possível, espero também que você assuma o cargo de principal conselheiro do Hokage. Kakashi era de fato um candidato ideal. Ele era extremamente capaz, possuía grande força em combate, não tinha ligações com nenhum clã importante e era bastante respeitado na vila. Embora, assim como na linha do tempo original, ele tivesse sofrido a perda do pai por acabar com a própria vida e as mortes de Obito e Rin, a interferência de Danzou havia suavizado um pouco. Ele havia perdido um pouco de seu distanciamento frio e ganhado um toque a mais de humanidade. Mais importante ainda, sua ideologia foi profundamente influenciada tanto pela raiz quanto pelo quarto Hokage. De certa forma, ele era um verdadeiro herdeiro da versão da vontade do fogo da raiz. Sim, senhor. Danzou tinha a intenção de que Tsunade assumisse o cargo de Hokage. Pouquíssimas pessoas sabiam desse plano, mas Kakashi era uma delas. Olhando para Kakashi, que estava diante dele com uma postura respeitosa, Danzou perguntou: Kakashi, não há nada que você queira me perguntar? Kakashi ergueu a cabeça, sua expressão relaxada ao encontrar o olhar de Danzou. Confio na vontade do fogo que o senhor defende. Também acredito que o senhor jamais prejudicaria Konoha. Quanto às minhas dúvidas, saber ou não saber faz pouca diferença. Após um breve silêncio, Danzou falou novamente. Aquele homem é de fato Obito. Ele foi enganado por Uchiha Madara e Zetsu Negro, o que levou à tragédia de Minato e Kushina. Embora a expressão de Kakashi
Kakashi permanecesse serena, Danzou ainda notou o leve tremor em seus ombros. Essa criança é infeliz. Ao menos ela tinha um coração forte. Quanto ao seu pai, o Presa Branca, presumo que você já tenha formado sua própria opinião sobre o que realmente aconteceu naquela época. A reputação do seu pai havia crescido demais, ameaçando a posição do terceiro Hokage. No fim, Hiruzen priorizou o cargo de Hokage em detrimento do seu pai. Ele o abandonou. Danzou falou em tom calmo, atribuindo a culpa ao terceiro Hokage com naturalidade. Ele não sentia nenhuma culpa por isso, afinal, ele não havia orquestrado nada. Na verdade, seu eu do passado, cegado por manobras políticas, não passava de um peão no esquema maior de Hiruzen. Toda a trama havia sido arquitetada pelo terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. Sem sua aprovação tácita, Danzou jamais teria conseguido agir por conta própria. Eu também compartilho parte da responsabilidade pelo que aconteceu. O jutsu de reanimação de Orochimaru reviveu seu pai, como você deve ter ouvido. Usando uma técnica secreta, eu preservei sua alma. A raiz tem cultivado um corpo adequado para ele, e em breve, seu pai será revivido. Um lampejo de luz brilhou nos olhos de Kakashi antes que ele perguntasse hesitante. E quanto a Minato-sensei? Os corpos de Minato e Kushina foram preservados na raiz após o incidente com a raposa de 9 caudas. Um longo silêncio se instalou entre eles. Finalmente, Kakashi falou lentamente. Posso ver meu pai? Danzou assentiu com a cabeça e seu Sharingan girou, assumindo o padrão do Mangekyou. Uma onda de tontura acometeu Kakashi. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-se sob um céu nublado, em frente a uma velha casa familiar, exatamente como na tarde em que retornará de uma missão. Tantos anos atrás. Desde que se mudou para um imóvel alugado, ele raramente retornou aqui. Reprimindo as emoções que o invadiam, ele entrou. Os móveis, a decoração, tudo estava exatamente como ele se lembrava. Passo, passo, passo. Ele caminhou em direção ao quarto do pai, com o coração acelerado. Respirando fundo, ele deslizou a porta Soji, abrindo-a. Não houve nenhum pesadelo sangrento. Apenas a visão de Sakuma Taki ajoelhado em silêncio, respirando, com o coração batendo vivo. Você voltou. Aquela voz familiar dissipou instantaneamente a tensão de Kakashi. Sim, padre. Como sempre, ele se ajoelhou em frente a Sakumo. Como foi a missão? Tudo correu bem. Danzou-sama me nomeou líder Jounin e espera que eu me torne o principal conselheiro do Hokage. Mas não baixe a guarda. Ser líder Jounin não é fácil. Se tiver alguma dúvida, pode sempre perguntar a mim. Pela primeira vez em muito tempo, Kakashi olhou verdadeiramente para o rosto de seu pai. As feições familiares e resolutas fizeram sua garganta secar, deixando-o momentaneamente sem palavras. Após algum tempo, uma rara expressão de gentileza cruzou o rosto de Sakumo. Você passou por muita coisa ao longo dos anos. Kakashi não conseguiu mais se conter. Não, todos foram bons para mim. Tive Obito e Rin, Minato-sensei, Kushina-sensei, o capitão, a raposa, Lord Danzou e até mesmo Gai. Você se lembra do garoto com corte de cabelo tigela de quando você me levava para a escola? Sakumo ouviu pacientemente enquanto Kakashi relatava sua vida. De vez em quando, ele assentia com a cabeça. O tempo passou e eventualmente Kakashi percebeu que havia falado demais. Ele ficou em silêncio. Só então Sakumo falou. No ano passado, uma de suas subordinadas confessou seus sentimentos por você. Você gosta dela, não é? Por que não aceitou? Você deveria se estabilizar. Kakashi ficou surpreso. Pai, como o senhor sabe disso? Eu sempre estive aqui. Nunca fui embora. O coração de Kakashi estremeceu ao ouvir aquelas palavras, mas Sakumo rapidamente o trouxe de volta à realidade. Pare de ler os livros de Jiraiya. Na sua idade, eu já era casado com a sua mãe. Sim, padre. Além da alegria, Kakashi também sentiu um pouco de constrangimento. Então, afinal, seu pai nunca o havia realmente abandonado. Sakuma sentiu. Vendo você agora, posso descansar em paz. É hora de eu estar com sua mãe novamente. Quanto a me reviver, diga a Danzou que eu recuso. Isso, Kakashi hesitou, incapaz de aceitar. Mas Sakumo não lhe deu qualquer chance de argumentar. Você cresceu. Você deve viver sua própria vida, e eu devo encontrar a minha própria paz. Eles se encararam por um longo tempo antes de Kakashi finalmente baixar a cabeça. Sim, padre. Sakumo sorriu calorosamente e seu corpo começou a brilhar. Cuide da casa velha e das camélias no jardim. Eu prometi à sua mãe. Essa tarefa agora é sua. Sim, padre. E assegure-se de que o clã Ataque prospere. Se possível, case-se com mais de uma esposa. Eu vou. Capítulo 150. Danzou conseguia sentir claramente tudo o que acabará de acontecer no espaço da alma. A energia da alma de Presa Branca se dissipou, seu espírito tornando-se puro e livre das amarras do espaço da alma. Isso proporcionou a Danzou uma nova compreensão da natureza das almas. Parecia que nem mesmo o Edo Tensei seria capaz de invocar sua alma novamente. O olhar de Kakashi foi clareando gradualmente à medida que ele se retirava do espaço espiritual. Danzou-sama, eu vi tudo o que aconteceu. Já que essa foi a escolha do seu pai, devemos respeitá-la. Vá descansar por enquanto. Sim, Danzou-sama. Após a partida de Kakashi, uma voz há muito esquecida ecoou na mente de Danzou. Jin, você conquistou o reconhecimento de um personagem importante da trama, Kakashi. Elo do destino em andamento. Adquirido. Instinto de combate, contanto que eu tenha a oportunidade, não importa o quão poderoso seja meu oponente, sempre posso lutar até um empate. Uma onda de euforia percorreu sua alma enquanto o espaço da alma se expandia, suas cores se intensificando. A presença de seu secretário e guarda-costas secreto, Kabuto, juntamente com Uzuki e Gal, tornou-se vividamente clara em sua percepção. Ele podia até sentir a ilusão de que conseguia compreender diretamente as almas deles com a mente. Embora já tivesse experimentado essa sensação antes, o sentimento de sua alma se fortalecer nunca deixou de fasciná-lo. Recuperando a compostura, Danzou olhou para a habilidade, instinto de combate, sentindo-se meio sem palavras. Sério, que tipo de habilidades eram essas? Originalmente, ele planejava ressuscitar a Presa Branca para obter o reconhecimento de Kakashi, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Danzou enquanto ele voltava a revisar os documentos. Pouco tempo depois, o anúncio oficial da promoção de Kakashi a líder Jounin foi divulgado. Os principais clãs de Konoha reconheceram imediatamente a importância dessa mudança. Afinal, entre os líderes Jounin do passado estavam nomes como Presa Branca e Orochimaru, ambos indivíduos que estiveram próximos ao centro do poder. Cemitério de Konoha. Uma lápide estava adornada com flores frescas. Uma brisa suave agitava as pétalas. Kakashi ficou parado preguiçosamente diante do túmulo, já não mais sobrecarregado pela tristeza do passado. Passos se aproximaram por trás. Kakashi. Lady Tsunade. Senhor Jiraiya. Kakashi se virou e os cumprimentou calmamente.
Tsunade deu um passo à frente e colocou um buquê de crisântemos diante da lápide. Jiraiya estava ao lado de Kakashi, olhando para o túmulo com uma expressão complexa. Eu ouvi o que aconteceu com Presa Branca pelos aldeões. Eu nunca esperava que o sensei Jiraiya teve dificuldade em expressar seus pensamentos em palavras. Eles tinham acabado de retornar a Konoha, e a primeira notícia que receberam foi a revelação pública de Danzou sobre a verdade por trás da morte de Presa Branca, completa com documentação. Ao mesmo tempo, Danzou também declarou abertamente que, como alguém que cometeu seus próprios erros, ele era inadequado para ocupar o cargo de Hokage. O cargo de Hokage será decidido por meio de uma votação aberta entre os Jounin daqui a 15 dias. Por que mencionar aquele velho gagá? Ele já devia ter morrido há muito tempo. A expressão de Tsunade escureceu em irritação. Tsunade, Jiraiya suspirou interiormente. Ele sabia que, apesar de suas palavras, Tsunade ainda nutria sentimentos pelo terceiro Hokage. Caso contrário, ela não teria retornado a Konoha. Mas retornar e deparar-se imediatamente com provas inegáveis das transgressões do terceiro. Tudo isso já é passado, disse Kakashi com sua habitual tranquilidade. Tsunade abriu a boca como se fosse dizer algo, mas no fim permaneceu em silêncio. Após um último olhar para a lápide, ela se virou e foi embora. Tsunade, para onde você vai? Jiraiya lançou um olhar de desculpas para Kakashi antes de correr atrás dela. Na entrada do cemitério. Espere por mim. Não combinamos de visitar o túmulo do velho? Que tal comprarmos algumas flores no caminho? Tsunade parou abruptamente com uma expressão de impaciência. Quem quer visitá-lo? Se ele quiser flores, pode pedir para a Presa Branca. Eu nunca deveria ter te escutado e voltado para Konoha. Tsunade, Jiraiya. A aparição repentina de Danzou interrompeu a conversa, embora o clima tenha permanecido tenso. Quer uma bebida? Por minha conta. Se Danzou-sama está oferecendo, eu seria um tolo em recusar. Jiraiya aceitou o convite, mas lançou um olhar cauteloso para Tsunade. Vamos lá, Tsunade. Vendo que ela não estava rejeitando a oferta de imediato, Jiraiya sorriu e a acompanhou. Uma sala reservada no bar do clã Kimishi. Engole em seco. Assim que se sentou, Tsunade virou 3 garrafas de sake em rápida sucessão antes de falar. Você matou aquele desgraçado Orochimaru? Você sabe tão bem quanto eu que ele não é tão fácil de matar. E Sarutobi, ele morreu como achou melhor. Quem se importa com a morte daquele velho? O rosto de Tsunade escureceu de fúria. Orochimaru ousou profanar a alma do meu avô. Aquele desgraçado. Com um estrondo alto, a garrafa de sake que ela tinha na mão se estilhaçou contra a mesa. Danzou se virou para Jiraiya, que apenas esboçou um sorriso sem graça e desviou o olhar. Não admira que você não consiga conquistá-la. Bem feito para você. Danzou suspirou internamente antes de falar. Ele enfrentará a punição que merece. Tsunade, no entanto, lançou-lhe um olhar irritado. E você? Só de olhar para esse seu rostinho jovem já me dá raiva. Ao vê-la cerrar os punhos, Danzou soltou um suspiro profundo, seu olhar se tornando mais penetrante em resposta. Tsunade, não abuse da sorte. Seus olhares se cruzaram, uma tensão palpável entre eles. Tsunade, se acalme, se acalme. Jiraiya se levantou rapidamente, tentando apaziguar a situação. Bum! Uma figura foi arremessada através da parede. Tsunade sentou-se novamente, expirou e abriu outra garrafa de saquê. Danzou olhou de relance para o buraco na parede antes de se virar para Tsunade. Estou te indicando para o cargo de próximo Hokage. Não estou interessada. Me deixe em paz. Ela tomou outro gole. Eu não estava pedindo sua opinião. Estou apenas informando. Para mim, a existência de Konoha não é uma necessidade. Danzou. Tsunade bateu com as mãos na mesa, estilhaçando-a em pedaços. Ela agora parecia uma predadora pronta para atacar. Danzou, no entanto, permaneceu impassível com a voz fria e indiferente. A filosofia da raiz é unificar o mundo ninja, acabar com o caos, estabelecer a ordem e proteger os fracos. Konoha é apenas um veículo para esse objetivo, mas não é o único. Capítulo 151. Meio mês passou voando. Durante a cerimônia de posse do quinto Hokage, Danzou entregou o chapéu de Hokage, símbolo de poder, a Tsunade. Ele então recuou, observando em silêncio enquanto Tsunade recebia os aplausos e a aceitação dos aldeões. Danzou-sama, como você a convenceu? Virando a cabeça, Danzou viu que Jiraiya havia aparecido ao seu lado, olhando para ele com curiosidade. Eu disse a ela que se ela recusasse, você teria que aceitar o cargo. Ela concordou imediatamente. Se você não quiser me contar, basta dizer. Jiraiya deu uma risadinha sem graça, esfregando o nariz. Ao observar Tsunade proferir seu discurso, Danzou falou com indiferença. Jiraiya, fique em Konoha. A vila precisa de você. Com você, os clãs da vila e todos os outros aqui, eu não sou tão importante. Além disso, confio que Tsunade fará um bom trabalho como Hokage. Seu olhar estava repleto de confiança enquanto a encarava. Amar Konoha não basta para ser um bom Hokage, basta olhar para Hiruzen. Se você ficar, Tsunade terá mais facilidade. Jiraiya hesitou por um instante. Danzou prosseguiu. Eu também quero que você se torne o sensei de Naruto. Se for você, Minato ficará tranquilo. No entanto, Kushina talvez não fique muito feliz com isso. Tudo bem, mas só por 3 a 5 anos no máximo. Você sabe que eu não consigo ficar parado por muito tempo. Jiraiya coçou a nuca e riu gostosamente. Danzou acenou levemente com a cabeça, sem se dar ao trabalho de responder às provocações de Jiraiya. Pensou que podia fugir? Fique e faça o seu trabalho direito. Danzou chegou como convidado à entrada do complexo do clã Hyuga. Peço desculpas pelo incômodo, Danzou-sama. Isashi baixou a cabeça, demonstrando vergonha e gratidão ao mesmo tempo, antes de abrir caminho para dentro. Danzou, acompanhado por Kabuto Yakushi e Yuga Uzuki, seguiu até a grandiosa propriedade Hyuga. Essa não foi a primeira visita de Danzou. Ao longo do caminho, todos os membros do clã Hyuga que encontraram se curvaram em saudação, mantendo sua rígida disciplina em todos os momentos. Na entrada de um amplo salão, 2 criadas ajoelhadas deslizaram as portas, abrindo-as. Lá dentro, Yashi já aguardava, acompanhado por 3 anciãos da família principal do clã Hyuga. Danzou-sama. Não há necessidade de formalidades, Yashi. Assim que Danzou se sentou, o ambiente ficou visivelmente mais descontraído. Naturalmente, trocas de palavras cordiais foram inevitáveis. Embora Danzou não fosse particularmente afeiçoado a tais gentilezas, ele sabia como jogar o jogo. O principal tema de discussão foi, naturalmente, a distribuição de benefícios dentro do Departamento de Regulamentação do País do Fogo. Como um dos clãs mais influentes de Konoha, os Hyuga certamente tinham direito a uma parte. Danzou já havia chegado a um entendimento com Yashi a respeito desse assunto. No entanto, para os 3 anciãos que não sabiam de nada, a notícia foi bastante agradável. Assim que as discussões terminaram, os criados trouxeram uma variedade de pratos.
Ouvi dizer que o clã Hyuga tem um jovem prodígio talentoso, Hyuga Neji, assim como a filha do patriarca, Hyuga Hinata. Terei o prazer de conhecê-los. Diante do pedido de Danzou, o grupo, que vinha tendo uma conversa agradável, naturalmente não tinha motivos para recusar. Logo depois, as duas crianças foram trazidas por uma empregada. Em contraste com Hinata, que parecia tímida e um tanto assustada, Neji, de 6 anos, permaneceu calmo, imperturbável diante da situação. No entanto, o olhar de Danzou permaneceu em Hinata por um instante, um lampejo de interesse brilhando em seus olhos. Notificação do sistema. Obteve o reconhecimento de um personagem-chave da história, Hyuga Hinata. Status: sem vontade própria. Aviso: o tempo flui como um grande rio. Mesmo que você crie ondulações, elas ainda serão apenas ondulações. Danzou desviou o olhar para Neji sem demonstrar qualquer emoção. Como era de se esperar do prodígio do clã Hyuga, ele não é menos talentoso que o filho de Fugaku. Por meio de suas habilidades sensoriais, Danzou pôde perceber que Neji, embora fosse apenas um aluno recente da academia, já apresentava sinais de desenvolvimento de chakra. Suas palavras de elogio trouxeram satisfação aos membros do clã Hyuga presentes, especialmente com a comparação implícita aos Uchiha. Danzou prosseguiu: ouvi dizer que ele é filho de Isashi. Por que não integrar a nova geração da raiz? Os 3 anciãos trocaram olhares antes de Yashi tomar a decisão diretamente. Para Neji, conquistar o reconhecimento de Danzou-sama é uma grande honra. Danzou deu um leve sorriso antes de fazer um gesto para Hinata, que ainda estava nervoso. Com um aceno de aprovação de Yashi, Hinata, hesitante, aproximou-se de Danzou. Tão pequeno, tão fofo, cabeça baixa, tímido e acanhado. Então, essa é a futura princesa? Danzou teve um impulso repentino de acariciar a cabeça dela, mas considerando que Yashi estava observando, ele se conteve. Ela é realmente adorável. Acredito que você se tornará uma excelente ninja. Segurando sua pequena mão, ele colocou um anel de madeira imbuído de energia vital em sua palma. Este é um pequeno presente para você. Yashi e os anciãos, ao sentirem a potente força vital dentro do objeto, ficaram visivelmente surpresos. Hinata, agradeça a Danzou-sama. Obrigada. Danzou-sama. Hinata fez uma reverência tímida. Em seguida, Danzou solicitou uma conversa particular com Yashi. Os mais velhos se desculparam com tato, e as duas crianças foram levadas pelas criadas. Há mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. Gostaria de ter acesso aos registros históricos do clã Hyuga, particularmente aqueles referentes ao período dos estados combatentes. Isso é um detalhe, Danzou-sama. Fique à vontade para analisá-los quando quiser. Danzou não ficou surpreso. Além de suas técnicas secretas e jutsus, a maioria dos clãs dava pouca importância a documentos históricos. Caso contrário, não teriam sido necessárias apenas algumas gerações para que o sábio dos 6 caminhos se tornasse uma mera lenda, quase inacreditável. Os dois conversaram um pouco mais sobre o futuro de Neji antes de Danzou finalmente se despedir. Ficou combinado que Neji se juntaria à raiz depois de completar 10 anos. Quanto ao selo do pássaro enjaulado, com Danzou apoiando Yashi, os anciãos do clã não ousariam forçá-lo em Neji. Seja por respeito a Danzou ou pelos benefícios de ter Neji na raiz, o clã Hyuga tinha muito a ganhar com esse acordo. Não havia necessidade de arriscar antagonizar Danzou por causa disso. Embora tenha desafiado os costumes tradicionais do clã, acabou sendo ofuscado por interesses maiores. Capítulo 152. A terra de Horan havia mudado há muito tempo. Sem que as areias mais a invadissem, o povo retornará a uma vida pacífica. Politicamente havia voltado a fazer parte da Terra do Vento, embora permanecesse sob o domínio da Rainha Sara. Com a ajuda dela, Danzou tentou mais uma vez absorver o poder do rio Myaku. Está funcionando. Sentindo a energia natural fortalecer seu corpo, os olhos de Danzou brilharam. Contudo, antes mesmo de se passarem 15 minutos, ele retirou a mão, com a expressão escurecendo. Se continuasse, temia se transformar em madeira novamente. E no entanto, ele não havia absorvido nem um décimo do poder do rio Myaku. Além disso, a energia natural que ele absorvera, tal como a lesma descrevera, parecia estar sendo subjugada à força, em vez de ser integrada naturalmente. Ela obedecia à sua vontade sob coerção, em vez de se tornar verdadeiramente parte dele. Ele podia usá-lo, mas não era dele. Faltava-lhe o fluxo contínuo de chakra. A sensação foi estranha. Danzou suspeitava vagamente que aquilo tinha algo a ver com as células Otsutsuki em seu corpo. Será que somente após coletar as bestas com cauda ele conseguirá dar o próximo passo rumo ao modo dos 6 caminhos? A energia liberada pelo rio Myaku não era mais fraca do que o poder combinado das bestas com cauda. Na verdade, era ainda mais forte. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Sara. Nada. Terminamos por aqui. Ao ouvir isso, Sara finalmente cessou seu controle sobre o rio Myaku. A vasta energia, de cor amarelo terra, recuou lentamente para as profundezas da terra. Ao observar isso, Danzou sentiu uma pontada de inveja. Uma pessoa sem chakra algum era capaz de controlar o rio Myaku. Enxugando o suor da testa, Sara hesitou antes de se aproximar de Danzou. Meu senhor, é realmente possível trazer Minato de volta? Não vai demorar muito. Danzou sabia que essa era uma das principais razões pelas quais Sara havia escolhido cooperar com ele incondicionalmente. Após lhe dar mais algumas instruções, ele não retornou a Konoha. Em vez disso, usando ninjutsu espaço-temporal, ele se teletransportou diretamente para uma base da raiz no País da Água. A Terra da Água estava atualmente sofrendo as repercussões da Era da Névoa Sangrenta. Os remanescentes dos clãs de Kekkei Genkai, outrora oprimidos pelo quarto Mizukage, iniciaram uma rebelião. Embora não tivessem forças para atacar Kirigakuri de frente, eles travaram uma campanha implacável de assassinatos contra os nobres da Terra da Água. Se a aristocracia do país tivesse estudado a turbulência que assolou a Terra do Vento anos atrás, teria percebido que a história estava se repetindo. À frente da caçada a esses ninjas renegados estava ninguém menos que o Shigaki Kizami e seu esquadrão de perseguição de Kirigakuri. Escritório do Mizukage. Meiterumi largou os documentos que estava revisando e se levantou. Estão todos dispensados. Sim, senhora. Assim que as figuras desapareceram de vista, Danzou abriu a porta do escritório, puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. Ouvi dizer que você impulsionou Tsunade ao poder em Konoha, assumindo para si apenas uma mera posição de ancião. Você tem interesse em se tornar um ancião de Kirigakuri? Posso lhe oferecer muito mais do que Tsunade jamais poderia. Mei sentou-se meio sentada na mesa, inclinando-se para frente com um sorriso travesso. Sua voz transbordava charme. Não estou interessado. Vim aqui por um motivo. Que tipo de motivo? Se você concordar em ficar, concederei a você tudo o que desejar. Ela piscou, provocando. Danzou sentiu um arrepio de irritação. Cada líder que ele apoiara parecia ser mais excêntrico que o
anterior, mas ele também compreendia bem a natureza de Mei. Para ela, a política vinha em primeiro lugar, seguida por seu papel como ninja, e somente depois ela se considerava uma mulher. Chega de jogos. Preciso que o Jinchuriki das 6 caudas me auxilie em um experimento. Faça os arranjos necessários. Aparentemente alheia à impaciência em seu tom de voz, Mei inclinou levemente o corpo, deixando seu hobby escorregar pelo ombro. A marca que você deixou em mim é verdadeiramente linda. Tem certeza de que não quer admirá-la de perto? O tecido deslizou o suficiente para revelar a delicada curva de seu ombro, onde uma tatuagem de peônia adornava sua pele pálida, conferindo-lhe um ar de fascínio etéreo. Para mim, só é bonito quando está ativado. Que chato, resmungou ela, puxando o roupão para cima e sentando-se direito. Com um rápido selo de mão, ela chamou. Toque, toque. Entre, Ao. A porta se abriu e Ao entrou, paralisando de surpresa ao ver outra pessoa na sala. Embora não tivesse ativado seu Byakugan anteriormente, ele não havia sentido a presença de Danzou em momento algum. Mizukaji-sama, traga-me o Jinchuriki dos 6 caudas. Sim, senhora. Com uma rápida reverência, Ao partiu para cumprir suas ordens. Espere aqui em silêncio. Não me perturbe. Mei retomou seu trabalho com a papelada com ar descontraído. Ela era realmente uma mulher atraente. Em pouco tempo, Ao retornou, trazendo consigo um ninja de meia-idade cujo corpo estava coberto de marcas de selamento. Só então Mei pousou a caneta e ergueu o olhar para Danzou. A brincadeira sedutora havia desaparecido, substituída pela postura calma e profissional do quinto Mizukaji. Como você pretende conduzir este experimento? Ao irá auxiliá-lo conforme necessário. Isso não será necessário. Danzou ficou parado, observando o Jinchuriki de olhar vago. Essa técnica de selamento é totalmente inadequada. Isso impedia completamente que o Jinchuriki aproveitasse o poder da besta com cauda. Na melhor das hipóteses, o hospedeiro não passava de uma bomba descartável. Mei estalou a língua em leve irritação, observando Danzou colocar a mão no ombro do Jinchuriki. Num instante, o ar no escritório tornou-se sufocantemente pesado. Uma sensação opressiva de pavor tomou conta da sala, tornando impossível para qualquer um resistir. De novo não, droga. Mei cerrou os dentes, reprimindo o arrepio que percorreu sua espinha. Em questão de instantes, Danzou retirou a mão. O olhar vago do Jinchuriki recuperou a clareza, mas agora estava repleto de puro terror. O que você fez com ele? Ele está com medo de você. A criatura que atormentara seu hospedeiro dia e noite agora se encolhia de medo, tentando desesperadamente se esconder. O experimento está completo. Mandei-no embora. Ao ouvir o chamado de Mei, Ao com o rosto pálido, saiu do transe e rapidamente acompanhou o Jinchuriki para fora. Se não tiver mais nada a tratar, pode se retirar. Não atrapalhe meu trabalho. Mei sentou-se, sua mão tremendo levemente enquanto pegava a caneta novamente. O silêncio tomou conta da sala. Mei ergueu os olhos e encontrou Danzou olhando para ela atentamente. Oh, que você está! Danzou deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Antes que ela pudesse reagir, ele segurou seu queixo e pressionou seus lábios contra os dela. Um longo momento se passou antes que ele finalmente se afastasse. Olhando para a expressão corada e atordoada dela, um fino fio de saliva os conectando. Respeite seus superiores. Entendido? E com isso, sua figura desapareceu. Seu desgraçado. Capítulo 153. Sob a lua cheia à meia-noite, sua luz prateada brilhava com especial intensidade sobre a densa floresta perto da Pedra Okage em Konoha. Um grupo de crianças corria pelas sombras das árvores, suas figuras iluminadas pelo luar. Vocês estão mentindo. Não tem como haver um túmulo lá em cima. Eu já toquei aqui várias vezes. É real. Você só pode presenciar o ritual da raiz nesta noite específica, declarou Sasuke com certeza, seu rosto jovem repleto de convicção, e um toque de curiosidade. Naruto, fale mais baixo. Não queremos ser pegos. E Shoji, você pode parar de comer por um segundo? Shikamaru suspirou, já se arrependendo de ter concordado com essa pequena aventura com seus novos amigos. Au. Kiba sorriu animado, abraçando o pequeno filhote em seus braços. Akamaru descobriu algo. Por aqui. Sem outra opção a não ser seguir Kiba, o grupo correu pela floresta iluminada pelo luar. Ao chegarem a uma pequena clareira, as crianças ofegavam pesadamente, apoiando as mãos nos joelhos enquanto observavam Kiba sacudir Akamaru gentilmente. Seu cachorro é confiável? Para onde diabos ele nos levou? Resmungou Naruto. Parece que chegamos a um beco sem saída. Já está tarde mesmo. Vamos encerrar por hoje e voltar, decidiu Shikamaru. Acho que não temos escolha, concordou Shoji. Que droga. Se eu soubesse que isso ia ser um fracasso, não teria vindo. Não devia ter dado ouvidos ao arrogante Sasuke. Por favor, foi você quem insistiu em vir e agora está me culpando. Sasuke retrucou, igualmente irritado. Chega de discussão. Vamos voltar. Está ficando tarde. As 5 figuras pequenas discutiam enquanto se viravam, suas vozes se perdendo na distância. Empoleiradas no alto das copas das árvores, várias figuras escuras observavam-nos partir. Mas momentos depois, as 5 crianças reapareceram, desta vez rastejando de 4, esgueirando-se pela grama alta nos arredores da clareira. Shikamaru, você tem certeza de que este é o lugar certo? Não há ninguém por perto, nem prédios. Mas veja, esta área não tem ervas daninhas crescendo. Isso não é natural. Agora pare de falar e espere. De repente, uma voz veio de trás deles. O que vocês, crianças, estão fazendo aqui? Assustados, eles se viraram e deram de cara com um ninja de cabelos prateados olhando para eles. Esse é o líder Jounin Kakashi. Shikamaru o reconheceu imediatamente. Ele é forte? Idiota Naruto. Ele é um líder Jounin. Tique, Sasuke convencido. O olhar de Kakashi se intensificou. Vocês são espiões? A repentina aura assassina no ar causou-lhes um arrepio na espinha, interrompendo imediatamente a discussão. Mal entendido. Tudo isso é um mal entendido. Eu sou Nara Shikamaru. Já te encontrei antes com meu pai, Nara Shikaku. Não tínhamos a intenção de incomodar, estávamos apenas explorando. Shikamaru se obrigou a manter a calma enquanto explicava, profundamente arrependido de ter concordado com essa tal aventura. Os outros ficaram paralisados de medo. Até Akamaru tremia. Após um momento de tensão, a intenção assassina de Kakashi foi gradualmente se dissipando. Vão embora.
Se eu os pegar aqui de novo, serão tratados como espiões. Sim. Vamos lá agora. As 5 crianças não hesitaram, correndo para fugir o mais rápido que puderam. Ao vê-los desaparecer na noite, a expressão preguiçosa de sempre de Kakashi retornou. Você não precisava assustá-los desse jeito, disse uma voz. O Uchiha Shizui apareceu ao lado dele. Você não ia impedi-los, então eu tive que fazer o papel de vilão. Bem, chega disso. Lord Danzou está aqui. Na escuridão, um grupo de figuras solenes permanecia na clareira, seus corpos rígidos sob o luar. Não houve elogios fúnebres, nem lápides, nem flores. E no entanto, todos ali sabiam exatamente quem jazia sob a terra, camaradas que outrora compartilharam os mesmos ideais. Como haviam jurado há muito tempo. Lamentes caídos. Lute pelos vivos. Logo cedo na manhã seguinte, no momento em que Tsunade soube que Danzou havia retornado a Konoha, ela imediatamente o convocou ao escritório do Hokage. O escritório havia sido reformado recentemente, com suas paredes substituídas por painéis de vidro, permitindo a entrada abundante de luz solar e proporcionando uma vista desimpedida de toda a vila. Como uma anciã de Konoha, onde diabos você esteve nesses últimos 2 meses? Perguntou Tsunade, irritada, enquanto se espreguiçava preguiçosamente. Ela tinha acabado de assumir o cargo, e esse velho lhe sobrecarregou com todo o trabalho antes de desaparecer sem deixar rastro. Danzou sentado à sua frente notou seu mau hábito, apoiar o peito na mesa quando relaxava. Sem qualquer reserva. Fiz uma viagem a Komogakuri e Iwagakure. Visitei alguns pontos turísticos. Há algo de errado nisso, senhora Okage? Tsunade estreitou os olhos. Foi você quem atacou o Jinchuriki de Iwagakure? Se você está perguntando se eles estão mais fracos do que antes, então sim, fui eu, admitiu Danzou sem hesitar. Não havia necessidade de esconder. Seu trabalho foi impecável e eficiente. Nem mesmo os Jinchuriki de 4 caudas e 5 caudas tinham ideia de quem os havia atacado. Não traga problemas desnecessários para Konoha. Já espalhei a notícia de que a Akatsuki foi a responsável. Tenho certeza de que o Onoki estará ocupado investigando. A Akatsuki é realmente tão assustadora assim? Perguntou Tsunade. Aos olhos dela, Danzou, tendo despertado a liberação de madeira, já era poderoso o suficiente. Mesmo assim, ele ainda parecia cauteloso. A Akatsuki em si não é assustadora. Os que estão por trás dela, talvez. Ou talvez sejam os que estão por trás desses. Quem sabe? Danzou também não tinha certeza. Se as coisas seguissem a linha do tempo original, Madara ainda não havia aparecido. Por direito, ele deveria ser o mais forte do mundo ninja agora. Mas indícios do sistema sugeriam que o inimigo poderia ser muito mais poderoso do que o esperado. Tsunade massageou as têmporas. Não pense demais nisso. Se algum dia atacarem Konoha, darei minha vida para protegê-la. Esse é o juramento da raiz. Seu tom calmo fez Tsunade revirar os olhos. Esse é o meu trabalho como Hokage, não o seu. Danzou decidiu não discutir e deixou o assunto de lado. Você conhece Yakushi Kabuto e Yakushi Nono. Se precisar de alguma coisa enquanto eu estiver fora, consulte-os. Contanto que não vá contra os princípios da raiz, eles lhe darão todo o apoio necessário. Você vai embora de novo? Sim, uma longa viagem. Então suma daqui. E me faça um favor, morra lá fora. Após expulsar Danzou, Tsunade olhou para baixo e deu um sorriso debochado. Quando foi que eu comecei a agir como Jiraiya? Aquele velho sem vergonha. Ao pensar em Jiraiya, ela não conseguiu evitar soltar um palavrão em voz alta. Malditos idiotas. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!